Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o livro Simplesmente Cristão. Por que ser cristão faz sentido? Do N.T. Wright. Bom, esse autor ele é bem renomado, ele é muito bom, eu gosto dele. E nesse livro ele quer responder essa pergunta, né? Por que faz sentido, se vocês pensarem de maneira científica, por que faz sentido alguém ser cristão? E segundo o autor, então existem 4 carências, ou 4 desejos, ou 4 coisas que cada ser humano tem saudades. E essas carências são como que uma prova de que Deus existe. Porque você só pode sentir um desejo por algo, uma carência de algo que exista. É como um eco. Se eu ouço um eco, significa que em algum lugar tem uma música tocando, tem um som. Embora eu não veja o som e não saiba de onde ele vem, se eu ouço o eco, quer dizer que em algum lugar tem a música. Assim ele fala que essas carências são uma prova de que existe alguém que consegue completar elas. Né? E esse alguém é Deus. Então, quais são essas 4 desejos, 4 carências do ser humano? Em primeiro lugar, é a justiça. Então, ele fala que, embora nenhum ser humano consiga alcançar a justiça em sua plenitude, todos desejam ela. Né? Qualquer criança consegue perceber quando algo é injusto. Né? E muitas vezes as crianças falam, isso é injusto, isso é injusto. Então, ele fala que nenhum ser humano consegue atingir a justiça que ele deseja. Né? E aí está o problema do pecado relacionado. Mas isso reforça a ideia e a necessidade de que o ser humano precisa de um salvador, de alguém que cumpra essa justiça em seu lugar. E é aí que vem Jesus Cristo. O segundo desejo é por espiritualidade. Ele fala como na sociedade de hoje, na sociedade ocidental, a gente vive uma ditadura do pensamento filosófico racional. Então tudo tem que fazer sentido de uma maneira racional. Mas embora a gente viva nessa ditadura, entre aspas, né, como ele diz, o ser humano nunca perdeu o seu desejo por espiritualidade. Então, embora muitas pessoas abandonem a religião como uma instituição, elas não abandonam a espiritualidade em si. Então, a espiritualidade pode vir em forma de música, de arte, de teatro, de política e de religião também. O terceiro desejo de todo ser humano é por relacionamentos. E aqui o argumento dele vai em direção ao casamento. Ele fala, embora hoje em dia os números de divórcio sejam extremamente altos, aquela ideia de achar o seu par e viver e querer se casar continua muito em alta. Então ele fala que como os seres humanos foram criados para um relacionamento. E sem o viver em comunidade, o ser humano não consegue saber quem ele é. E o último desejo é por beleza. Ele fala, seja um pôr do sol, seja uma boa música, seja olhar para a natureza, seja ver um casal andando de mãos dadas. Tudo que é bonito atrai nossa atenção. E embora a definição do que é bonito mude de geração em geração, o ser humano sempre continua a buscar essa beleza. Então essas são as 4 carências que ele fala e são uma prova para ele que Deus existe porque Deus consegue suprir essas 4. Eu recomendo esse livro para todo mundo que gostaria de se aprofundar nessa ideia de como eu posso saber se Deus existe e como eu posso explicar isso para alguém que não crê na Bíblia. Muito obrigado por sua atenção e seu tempo.